Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta do irmão José Nilson, e ele perguntou: como fazer comida saudável? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem, principalmente da reforma de saúde, para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá. Por que o irmão José Nilson primeiramente perguntou a questão de como fazer comida saudável? Eu acredito que a base está num texto que a gente lê muito aqui, 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus, inclusive comer e beber. E quando a gente fala de comer, quando a gente fala de fazer para a glória de Deus e comer, a gente está falando de comer coisas saudáveis. Então, com base nisso, nós vamos ler trechos do Espírito de Profecia que falam sobre a questão da alimentação. Inclusive, eu vou recomendar a leitura do Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 4. Eu trouxe alguns trechos aqui, mas é um capítulo muito vasto e tem muito conhecimento lá para que os irmãos possam se aprofundar mais. Mas, vamos lá. Temperança, capítulo 2. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentado proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tornaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimentos e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Satanás, ele busca ter o controle sobre nós e ele sabe que consegue fazer isso através da alimentação, porque ele vai destruindo as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais e aumentando o abismo que o pecado nos coloca para com Deus. Então nos afastamos cada vez mais de Deus, não conseguimos compreender direito as Escrituras. E como é que ele ia fazer isso? Como é que ele ia introduzir essas coisas venenosas na nossa alimentação? Pegando coisas saudáveis que Deus fez e modificando. E muitas vezes passando isso como coisas boas e saudáveis, como iogurtes, como queijos, como outras coisas. Aqui falava especificamente o fruto da vide, ou seja, a uva, o vinho, bebida alcoólica, trigo, farinha branca e tantas coisas que vão se misturando na nossa alimentação, que eram coisas boas quando a gente tira da terra, quando a gente pega como Deus criou, e aí ela é tão modificada, industrializada, que se torna um veneno para mim e para você. Então, devemos tomar cuidado com aquilo que colocamos dentro da nossa casa, aquilo que vamos lá nas prateleiras do mercado e compramos. Porque às vezes nós vamos fazer uma comida saudável e pegamos coisas que não são saudáveis para misturar. Exemplo, a farinha branca, açúcar e tantas coisas mais. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 4. Daqui por diante a gente só vai ler textos desse livro, Conselho sobre regime alimentar, capítulo 4. Nossa comida deve ser de acordo com as estações, o clima em que vivemos e a ocupação em que nos empregamos. Ou seja, no verão eu como um tipo de comida, no inverno eu como outro tipo de comida. Se eu tenho um trabalho mais pesado, que eu tenho que fazer mais força física, eu tenho um tipo de alimentação. Se o meu trabalho é mais intelectual, vamos dizer assim, que eu uso mais a mente, então é um outro tipo de comida. Dependendo do meu trabalho, dependendo da estação do ano, do lugar em que eu vivo, eu vou me alimentar de determinadas coisas. Certas comidas apropriadas para uma estação ou um clima não são para outro. Assim, há diferentes comidas mais adequadas à pessoa segundo várias ocupações. Muitas vezes, alimentos que podem ser usados com proveito por pessoas que se empenham por árduo labor físico não são próprios para pessoas de trabalho sedentário ou de intensa aplicação mental. Deus nos tem dado ampla variedade de comidas saudáveis. A cada pessoa deve escolher dentre elas aquelas que a experiência e o são juízo demonstram ser mais convenientes, as mais
as suas próprias necessidades. Então, para que eu faça comida saudável, eu tenho que conhecer o clima que eu estou vivendo, o local que eu estou vivendo, porque uma pessoa que vive no Brasil tem uma alimentação diferente de uma que vive no Alasca, num frio extremo. No verão é um tipo de alimentação, no inverno outro tipo de alimentação, em outro lugar também, o trabalho também influencia. Tudo isso influencia para que eu tenha uma alimentação saudável para mim, no local em que eu estou vivendo, de acordo com o trabalho que eu tenho, com a minha ocupação. Tudo isso deve ser pensado quando eu estou falando em fazer comida saudável. Progridamos com inteligência na simplificação de nosso regime. Na providência de Deus, cada país produz artigos alimentares que contêm os nutrientes necessários para a construção do organismo. Esses produtos podem ser transformados em pratos saudáveis e apetitosos. Ou seja, eu posso pegar aquele fruto que Deus me deu e fazer alguma coisa saudável. Eu posso pegar uma banana e fazer uma torta de banana. E, de acordo com o país, aquela região, Deus já preparou os alimentos que são os principais necessários para as pessoas que moram ali. E da mesma forma, uma pessoa que mora no Alasca, uma pessoa que mora na Europa, independente do lugar que você more, Deus tem os principais alimentos para a região em que você mora, a região em que você vive. Dentro do Brasil, que é um país gigantesco, aqui em São Paulo é um tipo de alimentação, no Nordeste outra, no Sul outra, e por aí vai. Cada lugar tem as suas frutas, tem os seus legumes, tem as suas verduras, e de acordo com as estações do ano, com a época que isso dá, é o plano que Deus colocou para mim e para você colocarmos isso na nossa alimentação naquele período. Quanto menor for a quantidade de açúcar introduzida na alimentação em seu preparo, menor a dificuldade de experimentada em virtude do calor do clima. Ou seja, o açúcar dele dá mais calor a nós. Tipo, se você está num clima quente e você come açúcar, você vai sentir mais calor ainda. O açúcar não faz, a gente já viu, comentei aqui que o açúcar não faz bem, mas até no lugar que você mora você pode estar se prejudicando mais ainda. Em climas quentes o açúcar é pior ainda do que se fosse num clima frio. Não deixa de ser ruim, mas é pior ainda. É desígnio divino que em toda parte homens e mulheres sejam animados a desenvolver seus talentos pelo preparo de alimentos saudáveis dos produtos em estado natural, oriundos de sua própria região do país. Se recorrerem a Deus, exercendo perícia e habilidade sobre a guia de seu espírito, aprenderão a transformar alimentos saudáveis, os produtos, em estado natural. Ou seja, o próprio Deus vai me direcionar e te direcionar, irmão, a fazermos a nossa alimentação saudável. Quando nós pegarmos o alimento bruto, o alimento natural, uma maçã, uma banana, uma cenoura, através do Espírito Santo trabalhando em nós, nos colocando à disposição e desejando. Acabou o espaço celular, vamos continuar. Então, quando eu me coloco à disposição de Deus e busco isso, que eu pego os produtos naturais, eu vou conseguir fazer coisas através da operação do Espírito Santo em mim, transformar o alimento bruto natural em alimentos saudáveis. Então, tem tortas de banana, inclusive eu já fiz uma que eu perdi a receita, é muito boa, com banana terra e farinha de amendoim. Você só vai fazendo camada de amendoim, banana, amendoim, canela, vai no forno e fica uma delícia. Não vai açúcar, não vai nada disso, não vai leite, e uma comida saudável que a gente pegou o alimento mais simples possível e transformou num alimento saudável, gostoso. Então, depende de nós nos colocarmos na mão de Deus também. E um outro ponto para a gente encerrar, antes que acabe totalmente a memória do meu telefone. O Senhor ensinará a muitos em todas as partes do mundo a combinar frutas, cereais e verduras numa alimentação que sustenta a vida e não produza doença. Ou seja, Deus vai estar ensinando a nós mesmos. Os que nunca viram as receitas dos alimentos saudáveis que agora há à venda, procederão inteligentemente com experimentar os alimentos que a terra produz, e se lhes há concedido entendimento no tocante a esses produtos. Ou seja, devemos experimentar os produtos, colocar lá, vou misturar a banana com a maçã e com o amendoim, por exemplo, ou, enfim, outra coisa, uma noz, uma castanha, e vou fazer alguma coisa e é um alimento saudável e eu vou experimentando, Deus vai me guiando e vai se tornando uma coisa boa, afastando alimentos processados, alimentos ruins, como o açúcar. Então, espero ter ajudado o irmão José Newton. Também
Se recomendo, no link, na descrição aqui do vídeo vai ter o link do canal da minha esposa em que ela faz as receitas que a gente come aqui em casa. Normalmente são coisas muito simples que você pode fazer na sua casa sem gastar muito e que fica muito gostoso. Então, também está aqui na descrição. E sempre bom nós, quando aprendemos alguma coisa saudável, nova, passarmos adiante, porque estamos ajudando as pessoas também a terem uma alimentação mais saudável, mais natural, mais próxima daquilo que Deus quer. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Lembrando que quando chegarmos a 10 mil inscritos, vou estar dando uma Bíblia Thompson e já estamos quase chegando. Não se esqueça também os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora a poder fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a ter sempre uma alimentação mais saudável, que o Teu Santo Espírito nos guie, nos mostrando as receitas que devemos comer no local em que moramos, devido ao nosso trabalho, o clima, a estação do ano, tudo que seja direcionado por Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.